Salve, galera do Futebol! Começamos de uma maneira diferente, com uma grande música aí, tocada pela banda By Chance aqui de Porto Alegre. Vamos descobrir muita coisa sobre ela. E vocês viram que o vídeo ali encerrou com o baterista dando o ritmo daquela obra. Então, é exatamente aquele baterista ali que nos dá a honra da sua presença aqui no Futebol. E ele é formado em administração de empresas pela PUC-RS. Tem pós-graduação em metodologias do ensino e Big Data e ainda em inteligência de marketing pela ESPM. Ele é mestre em gestão de serviços pela URGS. Desde 1998, ele conduz a Victory Sports Marketing. Em 2002 até 2004, ele foi gerente de marketing do Esporte Clube Internacional. Depois disso, ele trabalhou na Traffic de 2004 a 2016, envolvido em eventos como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e eliminatórias de Copa do Mundo. Ele também foi professor da ESPM de 2006 a 2022 e já ministrou também mais de 30 edições do curso de férias de marketing esportivo. Hoje ainda, ele é fundador da empresa Vest ID. É uma empresa que promove a conexão entre os esportes e os torcedores, gera engajamento dos torcedores, campanhas de marketing e ativações de patrocínio, entre outras atividades. Estamos falando, então, de Fernando Traem. Seja muito bem-vindo ao Futebol. Obrigado, Felipe. É uma satisfação estar aqui contigo, né, de todo esse teu projeto que tu conduz. Obrigado por toda essa reverência aí, né, em termos de apresentação. De fato, acho que se eu puder contribuir de alguma forma aqui com o tema, com os assuntos voltados ao futebol, a gente tem que pensar nisso, né? E também navegar alguma coisa pelos outros esportes, eu fico à disposição. Obrigado pela oportunidade. De nada, seja muito bem-vindo mesmo. E ali a gente escolheu começar com a música, porque o clipe fecha exatamente na tua pessoa, encerrando a música ali com a bateria, dando o ritmo digamos assim, dando o pitch daquele show ali. E, de alguma maneira, eu conectei assim com o profissional do marketing, que dá exatamente o tom dos produtos e serviços para o público, né? Legal. Não, e acho que dá para fazer uma conexão bem interessante, né? Porque quando a gente fala do mercado esportivo, a gente está falando de algo que tem muita emoção. E a música também promove muita emoção. Me lembro até de um professor da New York University, ele falou uma definição, né? É só um exemplo aqui, uma frase que ele disse. Por favor. O esporte é, com exceção da música, o elemento que mais toca o ser humano, né? Ou seja, então, existe uma conexão muito forte, música e esporte. E obrigado também aí por trazer o clipe aí da banda aí. Muito legal, ainda só música boa, né? De uma época boa ainda, né? A banda By Chance na ativa em Porto Alegre. Direto. A gente faz shows seguidos aí. Eu vou pedir para o Arthur já colocar uma outra mídia aqui. Vou pegar aqui minha cola, que eu tenho aqui das mídias, que é a imagem 213, Arthur, porque ela conecta muito com o que o Traem acabou de falar aqui na introdução. Se tu puder puxar aí, que ele falou. Esse livro está indicado no teu curso de férias, pelo que eu apurei. Então, já falaste do futebol, né? O futebol explica o Brasil. Então, essa referência que tu fazes ao futebol pode ser um ponto de partida para a gente começar a falar. Não, esse livro, eu entendo que ele é bem interessante, tá? Porque ele traz, primeiro, a história do Brasil e o quanto o futebol participou dessa história, né? Então, por exemplo, se a gente pegar lá os 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek, foi exatamente o momento ali que o Brasil sediou a primeira Copa do Mundo, aqui, né, em 1950. E aquelas questões que se falavam em 2014, antes de 1950, também se fala, mas para que uma Copa? Porque o país precisa de outras coisas, o Brasil é muito carente, enfim. E, claro, isso trouxe, na verdade, uma outra dimensão, inclusive em nível mundial, porque ali se construiu o maior estádio do mundo, o Maracanã, naquele momento. Então, isso trouxe uma projeção grande para o Brasil. O Brasil não era campeão ainda, né? Vamos lembrar disso. Mas se trouxe uma outra referência, digamos assim, em termos de futebol. E o Brasil se inseriu nisso, né? Então, esse livro é muito legal porque conta uma série de coisas ligadas à nossa cultura, à política
do país e também a dimensão do futebol. Existe até um homônimo, que o livro é O Futebol Explica o Mundo, né? Que aí tem as relações, por exemplo, que acontecem no mundo e também o futebol se faz presente. Se tu até me permite, aqui eu trago o exemplo do clássico escocês, o Glasgow Rangers, contra o Celtic, né? O Celtic por exemplo, ele está muito ligado à Igreja Católica e o Glasgow Rangers está muito ligado à Igreja Protestante. Ou seja, então, de novo, essa questão religiosa passa também, obviamente, pelo futebol e, obviamente, isso traz para toda a sociedade escocesa um outro significado. Então, tem muita coisa que se associa, digamos assim, por causa do futebol. É uma espécie de manifestação social, né? Isso. E, por exemplo, então, aproveitando para perguntar como tudo começou para ti, a administração veio porque o Traem queria trabalhar no esporte ou cursar administração? O que veio primeiro, assim? Vamos lá. Primeiro de tudo, né, o meu irmão até uma vez definiu Traem é T-R-E-I-N, né? Uhum. E aí ele disse assim, com as letras de Traem se escreve Inter e vice-versa. Bom, então isso já trouxe uma aproximação em termos de clube, né? Apesar de que hoje eu circulo em vários clubes sem problema nenhum. Acho que quando a gente fala de negócio, a gente tem que separar essa questão do clube com a questão, né, do intuito ali que a gente está falando com outro clube, enfim, né? Então a gente tem que separar bem isso. E acho que eu soube separar bem ao longo da minha trajetória profissional. Mas por que eu faço essa analogia, né? Porque o meu pai era dirigente do Inter lá na década de 70 e eu costumo brincar, Felipe, porque eu era uma espécie de gandula do Falcão, do Batista, de uma geração fantástica que o Internacional promoveu. Eu vou dizer que eu quase não tinha muita tarefa, porque dificilmente a bola ia para fora do campo, mas enfim. Então eu ia nos treinos, olhava. Claro, eu não tinha dimensão de quem era um Frederico Arnaldo Balvê, mas eu sabia, né, que aquele senhor ali na minha frente era um Balvê. Depois eu fui entender a importância né, do que ele representou no clube. Entre outros, claro. Né? Não quero aqui cometer uma injustiça. E aquilo ali sempre me atraiu de alguma forma, né? Mas, claro, depois a gente evolui. Aí depois, já que a gente falou da música, eu não nego que eu segui uma trajetória musical no início da minha carreira, né? Eu tinha carteirinha da Ordem dos Músicos, mas chegou um momento da minha vida que eu disse, agora não está legal isso, vamos seguir uma trajetória mais tradicional, entre aspas, né? E aí eu fui fazer o curso de administração, mas eu não tinha o intuito de aplicar ao esporte. Isso surgiu bem depois mesmo, quando eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Eu fui lá para fazer inglês, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, né? Só que lá eu descobri que tinha um curso mais ou menos nessa área, um curso rápido, assim, um curso de 8, 12 encontros, não lembro agora o número exato, né? E eu disse, isso é uma coisa interessante. Era uma época que aqui no Brasil o Grêmio estava fechado com a ESL, o Flamengo também, o Corinthians tinha a Hicks Music também, né? Outros clubes já tinham alguma movimentação nesse sentido, então eu pensei, por que não? Né? E aí eu acabei direcionando isso em 1998, né? Milênio passado, eu acabei direcionando então a minha trajetória para o esporte. E aí começaste em qual função nesse ambiente? Eu sempre costumo dizer o seguinte, diferentemente do Ronaldo Nazário, que é um grande esportista, né? Foi um excelente jogador, quando ele vai, digamos assim, se inserir no mercado esportivo como gestor ou como investidor ou algo parecido, todo mundo sabe quem é ele. Ninguém sabia quem era o Fernando Traem. Então, o que eu busquei? Eu fui... uma coisa que eu recomendava, inclusive, para os alunos, bater... Hoje não se fala mais botar o currículo embaixo do braço, é tudo digital, manda por e-mail, mas pegar lá alguma referência tua e ir para o mercado, né? Então, eu acabei, naquele momento, levando algumas novidades para o mercado, né? Para alguns clientes corporativos. Aquilo ali começou a ganhar mais forma, ganhou... aqui eu fechei com uma rádio, depois... Desculpa, só perguntar. Já era uma empresa tua? Sim, a empresa aí eu já Victory. abri. Isso, aí eu abri a Victory já com esse intuito, né? Sim.
Também eu acho que é legal comentar, eu me lembro que saiu uma notinha no Correio do Povo, jornal aqui de Porto Alegre, do atleta Gustavo Selba, que tinha ido a 2 Olimpíadas, Barcelona e Atlanta, e estava naquela função de não ter patrocínio, enfim, né? Saiu uma notinha e tinha um telefone de contato. Eu liguei para aquele telefone, né? E aí a gente se aproximou. Hoje o Gustavo é um cara, é um amigo, não é... Ele não compete mais, evidentemente, né? Mas ele tem toda uma trajetória aí e a gente tem uma amizade muito legal. Convidei ele para o meu casamento, ele me convidou para o dele, participei do TCC dele quando ele se formou, ou seja, então isso também começou a gerar algum tipo de movimentação para a Victory, né? Porque daí ele ia competir e ele tinha sempre talento e competência para participar de competições importantes, né? Claro que depois ele não conseguiu ir mais para uma Olimpíada, porque daí é um nível... a exigência é sempre muito maior, né? Apesar de que ele era um grande atleta mesmo. Inclusive, ele é convidado pela Federação Internacional para testar as pistas de canoagem slalom por aí, né? Mas ele não conseguiu o índice olímpico, mas ao mesmo tempo participava de Copa do Mundo, de etapas, né, de mundiais, né? Enfim, isso tudo gerava uma movimentação. E com isso a gente conseguiu patrocínio, né, de uma faculdade, depois já veio lá uma empresa ligada a convênios médicos, ou seja, então a gente começou aí a construir um pouquinho da Victory a partir desses cases, né? Então o que conectava a Victory com o atleta era que ele tinha todo o pacote de talento, mas não estava sendo direcionado de uma maneira adequada. O atleta, na verdade, ele tem que se preocupar com a questão da sua performance, né? Sim. Claro que ele também... Aliás, o Gustavo aqui, se ele estiver ouvindo um grande elogio, o Gustavo sempre foi muito parceiro nesse sentido, né? Ele é um atleta que mora em Três Coroas e, às vezes, a gente conseguiu uma entrevista aqui em Porto Alegre, entrevista de, olha, não chegava a 10 minutos. E aí eu dizia, Gustavo, tu vem? Vou. Então, assim, o atleta tem que entender que ele tem que participar também desses momentos. Mas ele talvez não precise planejar, não precise correr atrás, por exemplo, de patrocinadores. É melhor alguém fazer isso para ele, para que o atleta se preocupe mais com a sua performance, treine, né? Tenha sempre uma condição física melhor, que possa participar de competições relevantes, sempre para poder se comparar com os outros atletas, né? Então, é nesse sentido. Sim, e sendo o atleta aí uma pessoa física, por assim dizer, num clube pessoa jurídica é algo parecido, assim, pegando lá o exemplo no teu começo no Inter, que foi 4 anos de Victory, né? Assim, aos 4 anos da Victory apareceu Sim. a oportunidade do Inter. O Inter também estava com necessidades mais ou menos desse tipo, precisava se ampliar sua receita, enfim. Como é que era o desafio lá? Os desafios são, obviamente, bem maiores, né? O futebol tem uma característica que eu acho bastante interessante, é que a crise está na próxima rodada, né? Ou seja, domingo tem jogo, a crise pode estar naquela rodada de domingo, né? Então, o futebol tem muito disso, né? E tem a cobrança, e tem a pressão, e tem muito a questão também do ambiente, né, interno do clube, né, a pressão política, enfim. E o clube vinha num momento bastante complicado, né? Está aparecendo aqui até a figura do Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho faz sempre um agradecimento, chamo ele de presidente até hoje, porque ele me proporcionou essa oportunidade de trabalhar no Inter, com todas as dificuldades daquele momento. 2002, né, não era um ano muito vencedor, digamos assim, né? Mas a gente conseguiu construir muitas coisas interessantes. Eu tive faleceu recentemente, eu tive lá no velório dele, chorei bastante, né? Faleceu o Luiz Anápio Gomes de Oliveira, um cara sensacional, um cara genial, assim, eu aprendi muito com ele e a gente criou um relacionamento muito legal, assim, do ponto de vista de vice-presidência de marketing, né? Ele era o vice naquela época? Ele era o vice. E a tua posição era gerente? Eu era gerente. Ele era o estatutário, ele era o dirigente esportivo e eu era o técnico, digamos assim, remunerado no departamento, né? E a gente não se conhecia, quer dizer, ou se falava muito pouco, mas nunca trabalhamos juntos, né? E a gente criou uma dobradinha muito interessante nesse sentido, trouxemos já vários negócios, né, naquele ambiente.
O clube tem muito disso, né? Não é uma coisa muito fácil, porque daí também tem as pressões que eu falo, por exemplo, o futebol feminino. O futebol feminino é uma demanda também hoje muito importante, porque o clube hoje tem a obrigação de manter o futebol feminino. Então, tu tem que correr atrás também por isso. O clube, por exemplo, tu pega o estatuto do Flamengo, né? O Flamengo, na verdade, nasceu como clube de regatas, né? Depois ele se tornou futebol. Dentro do estatuto diz que o Remo sempre deve estar presente no clube. Ele jamais pode ser fechado, digo assim, o departamento, né? Então, obviamente que o clube também trabalha para, né, os profissionais de marketing também trabalham para, de alguma forma, contemplar algum patrocínio, alguma coisa assim com a área de Remo. Então, existe muito isso. Às vezes é o futsal também, né? Tem vários aspectos. E claro, mas a dinâmica, isso que eu acho que é legal comentar. Eu sei que não quero me estender muito nessa tua pergunta, mas a dinâmica ela é muito parecida, seja para um atleta de canoagem slalom, seja para um clube de futebol. Aí nós estamos falando da metodologia de marketing esportivo que a gente pode implementar. Sim, e lá na chegada no Inter, vocês se depararam com aquele momento político e institucional. Que ações pode dar como exemplo que foram desenvolvidas que inovaram? Eu acho que o primeiro resgate que a gente buscou e eu entendo que a gente conseguiu foi no sentido assim de, vamos lá, o Grêmio vinha numa fase muito boa, ganhando vários títulos, né? E o Inter estava ali numa carência de títulos, né? As próprias brigas internas que tinham, e eu não estou falando aqui uma confidência, isso saía no jornal praticamente todo dia, né? Então, o que aconteceu ali? A gente entendeu que o torcedor ele estava muito triste com o clube, né? Tipo assim, não só pelo aspecto em campo, mas por toda aquela confusão que estava acontecendo. O torcedor não gosta disso. O torcedor não gosta, ele não quer ver o seu clube dessa maneira. Então, a gente fez um trabalho inicial, entre outras ações, no sentido de trazer o torcedor de volta para o clube. E aí a gente fez uma campanha muito legal, a gente tinha o apoio da Competence, a agência Competence, né? A gente fez uma campanha muito legal. Hoje o Thiago Matos é palestrante, é um cara sensacional, mas é um cara criativo ao extremo e ele trabalhava muito nessa conta do Inter. E eu me lembro que se criou um posicionamento: Colorado, nossa maior conquista é você. E a partir disso, todo anúncio que a gente colocava, por exemplo, nos veículos de mídia impressa, sempre tinha esse posicionamento. E aquilo começou a trazer efeito. E aí eu vou te trazer um case assim, bem interessante, que o Inter estava reforma bem antes da reforma depois para a Copa do Mundo. O Inter estava reformando o sistema de iluminação do Beira-Rio, né? Aquelas torres antigas que tinham, né? E aí, em função disso, o jogo que era para ser no domingo, passou para segunda, eu não me lembro exatamente, algo assim, tá? Não, né? Mas o que a gente fez? Na verdade, o ponto que eu quero trazer é isso. A gente pegou lá a suposta escalação do Inter, né? Colocou lá do lado esquerdo, digamos assim, né? Só que a gente começou a botar outros nomes. Felipe, Fernando, Arthur, Joana, Maria, Carolina, sei lá, Lucas, vários outros nomes, né? E do outro lado a suposta escalação do Fluminense, era um jogo contra o Fluminense, né? O que aconteceu? Bom, as pessoas começaram a ligar para a agência, as pessoas começaram a ligar para o clube dizendo assim que sensacional, que eu vi meu nome no anúncio do clube, que eu vou pegar e vou emoldurar isso, botar na parede, não sei o quê, barará, barará, né? E outros disseram o seguinte: se vocês repetirem esse anúncio, dá para botar o meu nome? E, Felipe, foi uma coisa engraçada, porque a gente juntou ali fácil, em torno de uns 20, 30 nomes a mais. Claro, aí a gente foi uma substituição, mas a gente repetiu o anúncio. Bom, aí esses que ligaram para colocar o seu nome enlouqueceram. Aí eles ligaram de novo, agradecidos, mandavam e-mail. Porque eu estou chorando aqui, porque vocês atenderam. Que sensacional isso, não sei o quê. Então, esse trabalho de resgate do clube, eu acho que ele foi um pontapé muito importante para depois, sim, o clube ganhar uma outra projeção, o clube buscar outros... buscar patrocinadores, né, em diferentes níveis. Eu acho que isso tudo a gente conseguiu
fazer a partir desse resgate inicial, né, lá naquele momento. Um sentimento de nação mesmo, uma coisa de fundação. De pertencimento. Né? Não tinha rede social na época, acho eu, não sei, não me lembro, mas acho que não. Mas hoje se fala muito essa questão de pertencimento. Né? E o torcedor se olhava para aquilo e dizia, eu pertenço a esse clube, é esse clube que eu quero participar. E isso gerou um buzz, como a gente fala, sensacional, muito bacana mesmo. Né? E aí, em conjunto com isso, até numa sinergia, 2013 o time já começou a melhorar, porque, de repente, o torcedor mais engajado tem mais paciência, ele veio gerando mais receita. Sem dúvida. Né? Claro que a gente promovia algumas ações também. Não posso dizer que era uma ação inédita, não posso dizer, mas o que a gente percebeu? Quando o jogador, por exemplo, se lesiona, o jogador ele toma lá o terceiro cartão amarelo, às vezes é expulso, ele ainda é um colaborador do clube. Né? E a gente começou a fazer iniciativas simples de pegar esses jogadores que não estariam presentes na partida, né, para levar para a loja, por exemplo. Né? E a gente fez isso com o Diego, né, dos Gêmeos, né? A gente fez isso com o Daniel Carvalho. Daniel Carvalho até é interessante, porque ele estava lesionado, né? E aí ele foi lá para essa ação e tal, e as pessoas começaram a promover um carinho para ele, tipo assim, Daniel, te recupera, a gente precisa de ti e tal, não sei o quê. Terminou a ação, ele chegou para mim e disse assim, Fernando, tu pode me chamar a hora que tu quiser, cara. Então, assim, esse tipo de ação é legal para fortalecer essa conexão. Né? Então, isso acabou... Eu não estou dizendo que isso é inédito, não. Isso vários clubes fazem, né? Redes de lojas privadas também já fizeram isso, né? Só que isso cria essa conexão. Inédito não, mas não é tão fácil. Se não for feito, tem prejuízo, né? E se for feito, tem benefício grande. Sem dúvida, né? Então, tem questões que a gente tem que cuidar. A gente não pode atrapalhar o treinamento do jogador, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, o próprio Daniel Carvalho, né? Ele estava num tratamento para se recuperar de uma lesão. Então, isso não pode ser prejudicado por causa de uma ação de marketing. Né? Então, sim, isso tudo tem que ser muito combinado. Aliás, eu costumo dizer que o marketing ele tem que entrar um pouco mais no vestiário dos clubes, né? Para promover exatamente essas iniciativas. Eu não estou dizendo para escalar jogador, jamais, sim, não é isso. Né? Mas, tipo, como a gente vê movimentos lá fora, do passado, inclusive, o determinado clube, não sei se agora o Milan ou a Inter, não me lembro, contratou o Ronaldo Nazário. Antes do anúncio, eles já tinham vendido não sei quantas milhares de camisetas. Isso é um exemplo de marketing entrar no vestiário. Né? No sentido do marketing estar presente para divulgar uma contratação do clube, né, nos seus canais oficiais. Ou seja, isso é estar presente. Claro que isso hoje é muito mais fácil, porque a gente tem as redes sociais. Né? Mas se a gente voltar 20 anos no tempo, a gente vai ver que isso era uma negociação difícil, né? Porque o futebol ele achava que não, mas eu tenho que manter a confidencialidade da negociação. Mas está todo mundo no mesmo time, ninguém vai ali fazer uma bobagem, né? Claro. Enfim. Aquela vez, foi em 2002, que vocês lançaram a camisa com o número 93, uma coisa bem específica do aniversário do Inter. Eu via como uma coisa bastante inovadora, diferente e que gerava receita também, né? Até porque é o seguinte, né? Todo ano tem aniversário, então era o momento de lançar uma camiseta diferente, né? Não era... Eu acho que não chegou a entrar em campo, não me lembro, assim, de cabeça não me lembro, mas era uma forma de movimentar, inclusive, o fornecedor de material esportivo, que ele também gosta desse tipo de iniciativa, o torcedor que vai lá e compra a camiseta, a loja que também acaba vendendo esse produto, ou seja, a roda começa a girar com esse tipo de movimentação. Então, isso é interessante aí nesse sentido também. E aí, ficaste até o final de 2004 no Inter ou começo? Fiquei ali, saí em março, abril, mais ou menos. Né? Sim. Na verdade, assim, houve até uma troca da gestão da vice-presidência de marketing, mas, enfim, isso é do jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu estava cursando meu mestrado. Né? E eu me lembro que o meu orientador de mestrado um dia ligou para mim e disse assim, vem cá, tu sumiu, né? Tu esqueceu que tu tem que terminar. Então, de certa forma, foi bom até para poder
digamos assim, sentar um pouco, me organizar para concluir aquela etapa que eu entendia que era importante também, né? Que depois me abriu inúmeras portas, né? Então isso foi uma coisa bem importante mas claro, de alguma forma sempre presente no mercado, atuando de alguma maneira, né? Sim, e lá na sequência o próximo momento profissional não acadêmico foi na Traffic, né? A Traffic Sports, isso. Traffic Sports. Era uma função do organograma ou era uma consultoria? Na verdade, assim, a Traffic ela detinha os direitos comerciais de muitas competições, né? E eu aqui no Sul, eu era, digamos assim, o responsável para que as negociações com os patrocinadores estivessem dentro do campo. Eu era digamos assim, um facilitador local, digamos assim, né? Para poder organizar. Então tinha que botar, às vezes, túnel inflável, aquela lona dentro do... Né? As próprias placas de publicidade em volta do campo, às vezes era painel eletrônico, né? Então, assim, tudo isso, às vezes tinha uma outra ação que envolvia, por exemplo, distribuição de bonés, distribuição de ingressos. Então, eu era o cara aqui no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, né? Que eu tinha uma equipe para isso, evidentemente, que eu garantia, digamos, os direitos comerciais daquela competição. E isso também, uma série de histórias, assim, que eu ia... nos campos do interior, assim, o pessoal não gostava muito de mim, estou brincando aqui, né? Mas porque eu chegava lá e dizia, ô, fulano, tem que tapar tudo aquilo lá, né? As marcas locais, né? Deixa eu só pedir para o Arthur colocar uma mídia. Tá. Exatamente a 221, Arthur, por favor. Aí a gente pode ilustrar bem esse tópico. Olha aí. Aí é a placa da própria empresa, né? Lá no Beira-Rio. Beira-Rio, foi Sim. no Beira-Rio. Mas aí, quando a gente está ouvindo um programa no rádio, por exemplo, na nossa vida cotidiana, e o apresentador fala assim, vamos faturar. Tipo assim, aquilo não é uma brincadeira. Se ele não lê o nome do patrocinador... O patrocinador vai cobrar. Vai cobrar. E, em último caso, vai complicar o contrato. E essa função, então, tua... Mas num âmbito muito grande de um estádio... E até assim, ó, eu tenho histórias interessantes, né? Vou contar 2 histórias, se tu me permitires, né? É isso que a gente quer. A primeira história teve um Grenal pela Sul-Americana. Não vou me lembrar o ano, tá? Mas teve um Grenal pela Sul-Americana. Aí a gente montava todas essas placas de acordo com a câmera 1 que fica lá nas cabines de imprensa. Então eu ia lá, eu tinha um radinho, na época era radinho, hoje seria muito mais fácil. Então eu tinha um walkie-talkie, falava, avança um pouquinho, porque o travessão não podia cortar, digamos assim, aquela marca. E a gente montou tudo, beleza, de tarde, né? A gente chegava de manhã cedo, mas de tarde já estava tudo pronto, beleza. E aí começa o jogo, o pessoal de São Paulo começa a me ligar. Pô, Fernando, olha só, tu não viu o travessão? Eu disse, pô, mas como assim? Né? Que aconteceu, né? Aí não era um da minha equipe, mas tinha um amigo lá em cima, eu disse, cara, eu liguei para ele, cara, vê o que houve aí, né? Aí daqui a pouco ele me liga, não, eles botaram a câmera um pouquinho mais pro lado. Aí aí me pegou, né? Aí o que aconteceu? Aí naquela movimentação da câmera 1, o travessão cortava daí a marca patrocinadora. E evidentemente que o patrocinador não queria aquilo ali, né? Mas são coisas que a gente não tem controle, digamos assim. Sim, né? Porque... O que se faz num caso desse? Não, aí depois ali, primeiro um pedido de desculpas é sempre fundamental, né? Não adianta dizer assim, mas aconteceu isso. Não, talvez eu tenha falhado de não ir lá conferir depois que tivesse tudo pronto ou quase na hora do jogo. Sim. Quando a gente montou, estava tudo perfeito, né? Uhum. Mas aconteceu isso, né? Mas aí certamente entram negociações aí com os patrocinadores, com as marcas patrocinadoras aí para amenizar a situação. Teve um outro momento, casualmente os dois, um era no Estádio Olímpico e o outro foi na Arena, né? Você deve lembrar lá que teve um jogo contra o Corinthians e o Alexandre Pato foi cobrar um pênalti. Exato. Né? Se vocês observarem aquele lance, eu não estava muito interessado no pênalti, eu estava interessado ali o que estava ocorrendo ali do lado da goleira, né? Porque a Brigada Militar, né, ela ficou olhando para os torcedores do Corinthians lá em cima,
eu acho que é o quinto anel da arena, não sei, né? Mas eles ficaram na frente das placas, né? E aí o pessoal de São Paulo me ligando, pô, tu tira lá, como é que eu vou tirar os caras? Não tem como, né? Aí eu acionei o pessoal da federação, eles também, gente, não consegue tirar tudo, né? E, enfim, aí houve um trabalho daí do pessoal, assim, para entender o que aconteceu, né? E aí se viu ali até, por favor, eu não estou aqui querendo criar uma imagem ruim da Brigada Militar, muito pelo contrário, mas ali a gente viu que tinha um ou dois que daqui a pouco estavam olhando a cobrança de pênalti. Então não era o propósito de estar ali. Então, eu sei que a empresa enviou um ofício diretamente para a Brigada e tal, barará, né? Pelo menos isso é o que me passaram. Eu não levei esse documento até lá, mas eu acredito que isso aconteceu, porque, na verdade, voltando a essa questão, o futebol ele tem muitos interesses, né? Eu estou falando aqui sempre de coisas lícitas, ok? Sim, vamos deixar claro. Então, é o interesse da grua, é o interesse da Brigada Militar, é o interesse do árbitro, é o interesse dos times que estão jogando e tem o interesse dos patrocinadores. E, evidentemente, que aí esse interesse ficou comprometido, né? E aí, claro, os patrocinadores reclamaram, tudo. Então, assim, a gente não pode brigar nunca. Se alguém estiver nos ouvindo aí e quiser trabalhar na área, né, a gente não pode brigar nunca. A gente tem que chegar sempre no meio termo, assim, né? Então, dizer, olha, não é legal fazer isso, porque isso vai gerar depois lá um problema mais adiante, etc, etc. E isso acontece. Isso é o dinamismo do futebol e a gente tem que estar atento. Eu já tive problema com Gandula, por exemplo. Gandula, se a gente observar aqui, daqui a pouco o Gandula ele poderia ficar aqui, né? Não, ele fica no meio da marca. Aí tu vai lá e fala com o Gandula. Gandula, olha só, não fica ali do lado. Muitos, não, show de bola, bacana, desculpa e tal. Mas sempre tem um que quer ser mais esperto, né? E aí tinha um que estava me incomodando, aí eu não tenho poder de polícia, ou melhor, eu não tinha poder de polícia. Aí eu acionei o pessoal da federação e disse, olha, tá errado lá, né? E aí eu sei que eles foram falar com o Gandula, né? Isso acontece, essas questões a gente tem que ficar sempre atento. Né? Sim, eu tento sempre trazer assim trocar em miúdos, porque em última análise, se não tiver o patrocinador, não vai ter o evento. Exatamente. Né? Lá, assim, pensando um pensamento mais dando um zoom para fora, assim, tá? Se certas condições contratuais que vão gerar receita para o cara não forem cumpridas, não vai ter. E então, assim, uma outra coisa que é esse propósito, né? Um patrocínio de camiseta como é que se chama aqui o patrocínio que fica aqui? Patrocínio Master. Master. Isso é uma coisa disputada, por exemplo, numa Série A? É disputada. Bom, hoje em dia a gente tem aí praticamente todos os clubes com empresas da área de betting, né? Sim. A gente tem aí uma concorrência bastante grande nesse sentido. Mas normalmente sim, é uma área bastante disputada. Só que para determinados clubes, isso é um valor muito alto, que acaba espantando algumas empresas. Não é toda empresa que consegue, né? E aqui no Sul a gente tem ainda uma característica muito forte. Tu acompanha o futebol gaúcho, né? No sentido de que normalmente uma empresa patrocina o Inter e também o Grêmio ou vice-versa, né? Então isso é uma questão bastante enraizada aqui. Sim, começou lá com a GM em 99, isso, né? Exatamente. 98. Então o que acontece? Isso espanta muitas empresas, porque imagina, tu não é botar dinheiro só num clube, tu tem que botar dinheiro nos dois. E mais, né? Hoje em dia a gente sabe disso. Isso inclusive vem da teoria, né? Vou usar a expressão unidade monetária. Para cada unidade monetária de patrocínio, a gente está falando de duas, três unidades monetárias para ativar esse patrocínio. Ou seja, aquela exposição da marca na camiseta hoje não representa praticamente nada, né? Então, o ideal é que tu ative aquela marca que está ali, ativando com engajamento de torcedores, fazendo ações nos estádios, enfim, criando produtos, né, associados a esse patrocínio, alguma coisa nesse sentido. Então, tu tem que ter uma criatividade bem interessante. Então, isso se torna ainda mais caro para uma empresa, né? Mas, claro, tem empresas que, se a gente pega o universo
por exemplo, do esporte dos Estados Unidos, a gente vê lá negociações astronômicas, né? Mas fazem isso porque trabalha o conceito também de ativação de patrocínio e, obviamente, obtém retorno em cima disso. Esse é um modelo a ser seguido sempre, né? Eu sempre fiquei pensando, tá, e aquele patrocínio na camisa ali converte em benefício para o patrocinador? Então, está esclarecendo que depende de ativações, né? De ativações. Então, por exemplo, posso citar a marca aqui? Posso? Vai. Tá. Por exemplo, assim, quando o Banrisul patrocinava a dupla Grenal como patrocinador master, hoje ele está só nas costas, né? Eu sei que ele tinha, por exemplo, produtos financeiros associados a esse patrocínio. Minha mãe, por exemplo, fez uma aplicação lá no Banrisul, né? E aí lá num sorteio ela ganhou uma camiseta do Inter, né? Pela aplicação lá que ela tinha. Então, isso é uma forma de ativar. Esse negócio com o Banrisul é bem interessante, porque ele começou para amortizar a dívida dos clubes, né? E depois o banco entendeu que isso gerava muito retorno, inclusive financeiro para ele, né? Então mudou completamente o modelo de negócio aí em função do tempo, né? Sim, é muito interessante esse universo todo, porque a gente está assistindo a um jogo, vê ali a marca, não pensa no que... Não, a exposição de marca ela não é ruim, só Sim. que o retorno que uma empresa espera, por exemplo, quando patrocina um clube de futebol, não pode ficar somente na exposição da marca, né? Porque por que ela pode ser boa, né? Por que a exposição da marca pode ser boa para a empresa? Porque daqui a pouco, assim, uma empresa que está chegando aqui no Rio Grande do Sul, se ela começa a ser... O próprio caso da GM. A GM, na verdade, estava construindo uma fábrica aqui, o sistema integrado da GM, de fabricação de veículos. Então, eles vieram para cá para mostrar, olha, a GM está se aproximando do Rio Grande do Sul, era uma forma de estar mais presente às questões do nosso estado, etc., né? Então, isso é bom, perfeito. Mas daqui a pouco tu pode incrementar com, sei lá, tu cria... O Gol da Copa é da Volkswagen, né? Mas daqui a pouco tu pode criar um carro que atendesse a dupla Grenal, sei lá, tu customizasse de acordo ali com algumas coisas, a cor do banco, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? E a julgar pelo fato de que desde 98 isso não muda, não deve ser um caminho tão fácil para uma marca ser master de um dos clubes só, eu imagino. É difícil, né? E é um desafio para os clubes também, né? Às vezes a gente fica sabendo, né? Porque o clube o X ou Y, aí não interessa, né? Está negociando lá com um banco chinês ou não sei o quê e tal, barará, barará. Mas igual aí eu acho que entra o temor da empresa em investir somente num clube. Nós estamos falando de uma rivalidade muito forte do Rio Grande do Sul. Eu não sei... Aliás, imagino que em São Paulo isso não aconteça, acho que em Minas também não acontece, no Rio de Janeiro não acontece. A gente está falando de uma questão muito característica aqui do Rio Grande do Sul, porque nós somos assim, né? Nós somos muito polarizados, né? É o Chimango e o Maragato, né? É o Inter e o Grêmio, é o governo e a oposição. Então, a gente tem essa característica. Se a gente vai fortalecer isso como negócio, talvez não seja um caminho. Muita gente me pergunta até, mas isso vai ser para sempre? Eu acho que não. Só não me pergunta quando. Sim. Um dia talvez isso seja rompido. Então, falamos aqui de vários aspectos, falamos das particularidades aqui da região, que certamente pesam demais no marketing, né? Mas tem um outro fator agora aqui no Brasil que sempre teve e agora está ficando um pouquinho mais falado e tudo, que é o calendário das competições. Existe como chegar... Primeiro, tu enxergas que tem algum excesso em número de jogos, enfim, e do ponto de vista do marketing, como é que isso se equaliza, se é que é possível? Eu entendo o seguinte, tá? Claro, eu estou falando do ponto de vista de gestão e marketing, ok? Não estou falando da performance. O pessoal vou dar um exemplo até... vou falar uma coisinha antes, depois eu volto para a tua pergunta. Tá. Por exemplo, o jogo das 11 horas da manhã, para mim, como marketing, é um baita produto.
Tá? É um produto que tu pode gerar negócios para trazer a família, tu pode proporcionar N aspectos diferentes em função do horário do jogo. Tá? Tu livra as pessoas do domingo, porque termina o jogo ali tipo 13h, 1h30, 2h, as pessoas podem fazer outras coisas também, enfim. Estou falando do ponto de vista de marketing. Do ponto de vista técnico, eu sei que os jogadores odeiam esse horário, né? Porque eles têm que acordar 7 da manhã e têm que comer massa, por exemplo, né? Ou carboidrato. Né? Então, de novo, são os interesses. Mas do ponto de vista de marketing, eu acho um excelente produto. Né? Daqui a pouco tu criar, como eu falei, um pacote para a família, né? É muito mais fácil tu levar filhos pequenos, a esposa, né? Ou daqui a pouco alguém de mais idade num jogo de manhã do que num jogo à tarde, que vai entrar um pouco à noite, e à noite complica bem mais. Né? Meu filho queria ir num jogo uma vez do Inter de noite, que ia terminar tipo 11h30, e a gente ia chegar em casa 1 da manhã, no outro dia 6h está de pé para ir para o colégio. Então é difícil isso. Né? Não é tão simples assim. Então, desse ponto de vista de produto, eu acho excelente. Tu criar, daqui a pouco, pega um patrocinador e aí cria lá um lanche para ser oferecido no meio do jogo. Ou seja, marketing é criatividade pura. Tu tem essas oportunidades. Né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, de calendário, a gente sabe que, por exemplo, um clube grande aqui da primeira divisão do futebol brasileiro vai jogar no seu estádio ali em torno de 40, 50 jogos, mais ou menos isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, são 40, 50 jogos que se equivalem a cada jogo se equivale a uma feira de negócios. Né? Vamos imaginar nesse seguinte: por que as empresas participam de uma feira de negócios? Para gerar... por que as empresas participam de uma feira? Para gerar novos negócios. Esse é o objetivo. Né? Então, os clubes têm essa oportunidade de gerarem 40, 50 feiras, entre aspas, né, para gerar negócios. Que negócios? Aí depende muito da circunstância, o horário do jogo, que tipo de jogo é, um jogo, se é um jogo final, ele, evidentemente que ele tem uma atração muito maior, né, do que um jogo de início de temporada. Ou seja, aí é o marketing contextualizando cada jogo e tentando decifrar o que pode aparecer em termos de produto a ser oferecido para os seus torcedores, né? Ou para todo o complexo, digamos assim, patrocinadores, etc. Então, de novo, do ponto de vista de calendário, para o marketing, isso é excelente, porque Sim. tu tem lá 40, 50 feiras por ano no seu estádio, ok? Mas, claro, isso vai cair no departamento médico, né? Vai cair lá no departamento de futebol. Evidentemente, os jogadores vão sentir um pouquinho mais em função disso. Mas só, desculpa, Felipe, mas o marketing não é o culpado disso. Sim. Não é o marketing que cria o calendário. O calendário ele é criado de acordo com as competições. O clube se habilita para isso, inclusive. Né? Quando ele se habilita para jogar uma Libertadores, ele sabe que vai ter pelo menos mais 6 jogos na fase de grupos ali. Né? Ele vai ter mais 6 jogos, 3 em casa. Ou seja, então, não é o marketing que cria isso, isso é o próprio clube. Claro, mas refletindo aqui, quando é criada, por exemplo, que nem lá na Inglaterra tem a FA Cup, tem a Copa da Liga, e vão se criando mais competições, aí de repente que isso resulta num calendário inchado. Para o marketing, a redução de um calendário vai ter prejuízos, de repente? Ou não, talvez não. Né? A gente pode talvez aplicar o conceito do carbono. Né? Grafite diamante tem carbono. Né? Só que um aparece mais na natureza, o carbono, do que o diamante. O diamante vale mais. Então, daqui a pouco, tu pode pensar dessa forma também. Né? Eu gosto de usar esse exemplo. Né? A gente não combinou a pergunta, mas esse exemplo aí é bem interessante. Então, se a gente tem um jogo mais raro, né? Por que não aproveitar isso também? Até, eu me lembro que uma vez a gente vê muitos debates, né, dos comentaristas, dizendo porque o time chegou na final da Libertadores e aumentou o preço dos ingressos. Particularmente, eu acho que o clube está certo.
Ou seja, quantas finais de Libertadores o clube X, Y, Z chegou na vida? Então é natural que aumente. Claro, não é aumentar 5 vezes mais o valor do ingresso, mas é natural que invente. Porque mesmo aumentando, vai ter demanda, vai ter procura, vão vender todos os ingressos. Então é uma forma de se ganhar dinheiro. Não acho ruim isso, né? Aumentar dentro de um bom senso, né? E de um limite legal, digamos assim, né? Para mim não tem problema nenhum. Sim. A minha pergunta até sobre o calendário é porque os convidados que a gente traz aqui da parte de dentro de campo lá falam muito sobre o calendário ser inchado. E eu queria ter a tua visão exatamente nesse sentido e vejo aqui que até numa postura positiva, tu pensa assim, se o jogo for mais raro, eu vou ter outras abordagens para fazer. Então, de repente, quem quiser colocar uma coisa contra a outra, não, o marketing não está no caminho da racionalização do calendário. Né? Não, como eu falei, o marketing ele não é o culpado disso. Sim, né? mas se tiver que haver uma redução, não é também... O marketing vai se adaptar. O Brasil, em termos de oportunidades e desenvolvimento do marketing esportivo, lá do começo do try no marketing para agora, tu vê bastante progresso? Vejo bastante progresso. Tem uma questão importante que eu gosto sempre de ressaltar, né? Que é o seguinte, eu falei há pouco aqui, por exemplo, do aumento de venda do valor de ingresso numa final de Libertadores. Né? Aí alguém vai dizer, não, mas o Brasil é um país pobre, né? O pessoal não tem dinheiro e tal, barará, barará. De novo, isso é relativo porque vai vender todos os ingressos igual. A gente sabe que vai vender. Né? Mas não é o esporte, de uma forma geral, não é o culpado pela crise econômica ou pela dificuldade econômica do país. Não vamos dizer crise, vamos dizer dificuldade. Né? A gente tem... A minha esposa até fala uma coisa interessante na época quando se trouxe aqui a Olimpíada. Para que Olimpíada? Para que Copa? Não sei o que e tal. Pô, mas então só porque a gente é um país com imensas carências, então a gente não vai aproveitar nada. A gente vai ficar sempre nessa... Né, nessa coisa assim meio coitadinho e tal. Não, acho que é uma oportunidade da gente evoluir. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E de lá para cá, né, quando eu entrei nesse mercado, a gente teve muitas coisas, muitas movimentações interessantes no país. Né? Eu falei duas aqui. A Copa do Mundo e tivemos uma Olimpíada. Tiveram impacto gigante? A gente teve muito... aprendizado e legado em cima disso. Né? Eu não tenho dúvida. Por exemplo, uma coisa muito simples da gente entender. Né? Hoje, se a gente observa o pessoal que trabalha dentro do campo, tem uma credencial desse tamanho, com uma série de números. Isso é um legado que vem da Copa do Mundo. Antigamente era uma coisinha pequenininha, às vezes nem tinha credencial, as pessoas andavam, era uma bagunça, né? Hoje não. Hoje, para entrar dentro do campo, tem que ter uma credencial grande e repleta de números. Cada número ali diz aonde a pessoa vai poder circular. E para quem está fiscalizando, para quem está controlando, é ótimo que seja um número maior, porque ele só olha e já diz, isso aqui pode, isso aqui não pode. Quem é o fulano, se é João ou Maria, não interessa, ele vai olhar o número. Isso é um legado da Copa do Mundo. Tá? Então, do ponto de vista de marketing, a gente aprendeu muita coisa também. Né? As empresas, eu sempre costumo dizer assim, os clubes às vezes estão meio apertados de grana, né? Mas as empresas elas investem muito, as empresas têm dinheiro, né? E muitas empresas souberam tirar proveito desses grandes eventos aqui no Brasil e levam isso até hoje. Né? Então, realmente, a gente teve uma evolução em função de Copa do Mundo, em função de Olimpíada, em função de uma qualificação do pessoal que trabalha nessa área. Né? Hoje a gente tem muitos cursos também, com diferentes propostas, então o pessoal se qualifica mais. Né? Marketing era uma coisa que o pessoal falava muito assim, marketing é patrocínio. Patrocínio é uma ferramenta do marketing. Estou falando dentro desse cenário esportivo. Ou seja, então tem outras ferramentas que a gente pode trabalhar. Né? Por exemplo, o nosso torcedor hoje ele é muito mais exigente, porque ele vai no cinema, ele paga caro no cinema, é verdade, final de semana pelo menos, né? Mas ele tem uma poltrona legal, ele tem
ele tem uma comida melhor. No meu tempo era bala azedinha só, não tinha nada além disso. Hoje não, ele tem uma comida melhor, ele tem um som bacana, um telão sensacional, um filme, né? Isso era uma coisa que, na época que eu morei nos Estados Unidos até, o filme chegava aqui no Brasil 6 meses depois. Hoje não, o filme chega... Aliás, o filme é lançado no Brasil, inclusive, né? Vários artistas vêm aqui para fazer o lançamento mundial do filme. Então, mudou muito isso. Só que isso custa dinheiro. Né? Então, dentro desse cenário, né, o que aconteceu também? Hoje, tratar bem o nosso torcedor, que é um consumidor, isso também é uma evolução do marketing. As arenas, né, novas, essa diferenciação de estádio para arena. Na verdade, tudo é estádio, só que a arena se criou essa ideia de que são estádios melhores e mais modernos. Perfeito. Mas hoje as arenas, né, elas proporcionam condições melhores para os torcedores. Né? Isso tem a ver com marketing. Então, tem muita coisa aí. Um banheiro, né? Se a gente vai voltar no tempo lá, um banheiro a gente tinha que entrar de galocha, pisando ali, a gente achando que aquilo ali que estava vazando era água. Vamos pensar positivo. Por mais que seja folclórico, era isso. Era ruim, né? Era ruim. Né? Era uma parede, estou falando do banheiro masculino, né? Normalmente era uma parede, todo mundo perfilado ali fazendo seu pipi na parede, monte de naftalina e tal. Hoje não, hoje tu tem uma organização para frequentar um banheiro. Tu entra por uma porta e sai por outra. Tu tem uma cabine mais reservada, ou seja, isso é um tratamento melhor do nosso torcedor. Né? Isso tem a ver com marketing. Então tem muita evolução nesse sentido. Né? Tem uma outra questão que até aconteceu bastante na pandemia por movimentos legislativos e contratuais. Essa fragmentação das transmissões tem impacto na questão do marketing? E agora o jogo passa em qualquer canal. Anteriormente era uma emissora, basicamente, ou duas. Agora, com essa fragmentação, como é que isso teve impacto, se é que teve? Na verdade, depende muito da competição. Eu iniciaria respondendo dessa forma, né? Porque se a gente pega o Campeonato Brasileiro, apesar de ter iniciativa dos clubes, né, de duas ligas, né, a Libra e a Liga Forte, né, ambas hoje serão transmitidas pela mesma emissora. Então, volta-se, não é uma crítica, apenas uma análise, né, conceitual, volta-se ao modelo que até então era vigente na transmissão de futebol no país. E está tudo bem, vamos deixar claro, eu não estou aqui criticando a emissora ou os clubes, não tem problema nenhum. Né? Houve um tempo, sim, que isso estava meio diferente, por exemplo, atualmente nas competições regionais. Isso se criou uma diferenciação, então... O Campeonato Paulista, que é um campeonato mais forte, sem dúvida alguma, né? Então, o Campeonato Paulista está com uma emissora, o Campeonato Carioca está com outra, o Gaúcho está com a mesma emissora. Então, isso, do ponto de vista de usuário, do torcedor, né? O que acontece? O futebol saiu no domingo para ir para o sábado. Né? Ou seja, então, o domingo permaneceu o Campeonato Paulista, no sábado ficaram os outros campeonatos. Então, aí depende, como eu falei, depende muito da competição. Né? Por exemplo, não se falava em pay-per-view de Copa do Brasil. Por quê? Porque na realidade era isso já há algum tempo. Né? Era uma coisa meio estranha, porque tu não sabia quem tu ia enfrentar na semana seguinte. Copa do Brasil era, digamos assim, primeiro semestre, assim, era uma coisa mais, tiro mais curto. Hoje a Copa do Brasil dura o ano inteiro. Então se criou também a ideia de pay-per-view para a Copa do Brasil. Então depende muito, e evidente, né? Pay-per-view representa receita para os clubes. Isso se criou um modelo diferente, mesmo sendo fracionado, como tu mesmo disse na pergunta. Né? A transmissão ela passa a ser mais fracionada, mas se criou um modelo de negócio que é interessante também, igual para todo mundo. Depende da competição e da característica, né? de quem está transmitindo, enfim. Sim. E falando do Traem Professor agora e de mercado de trabalho, como é que anda o mercado de trabalho aqui do marketing esportivo? E se tu incentiva as pessoas a buscarem? Sempre. Eu sempre incentivo. Tá? Porque eu acho que isso passa muito
Eu vou trazer uma questão pessoal, vou voltar lá nos Estados Unidos, né? No curso de inglês que eu fiz, eu só tinha colegas estrangeiros, óbvio. Eram estrangeiros aprimorando o inglês, óbvio. Sim. No curso que eu fiz lá, eu cheguei a fazer um curso lá na área de gestão esportiva. E aí eu tinha colegas americanos. Eu nunca me esqueço de um americano todo engravatado, trabalhava num banco lá da Califórnia. A Califórnia é interessante que tinha, pelo menos naquela época, centenas de bancos regionais, né? E aí ele trabalhava lá e tal. Por que tu tá aqui? Porque esse é um mercado de bilhões de dólares, aquela coisa toda, assim, olho brilhando e tal, né? Não tem problema, né? Então, assim, era um sonho dele. Ao mesmo tempo que tem muita gente do Brasil que tem esse sonho. Não vejo nenhum problema. Incentivo, acho que... eu acho que tem algumas questões que precisam direcionar o foco de quem quer ingressar no mercado. Tá? Primeiro, se qualificar. Isso é importante. Tá? Segundo, networking. Networking vai em evento, tem um evento de marketing esportivo em São Paulo, dá um jeito de ir, porque tu vai cruzar com todo mundo, pega o LinkedIn das pessoas, etc, etc. Terceiro, hoje os clubes, né, eles abriram mais também, abriram mais oportunidades para quem quer ingressar na área. Então, por exemplo, tem programa de estágio, tem programa de trainee, então isso é muito legal. Claro, tudo isso atrelado a alguma instituição de ensino, né? Para ser estagiário precisa estar conectado, né, matriculado, melhor dizendo, numa instituição de ensino. Então, os clubes promoveram isso. As empresas, que é o lado que eu falo que sempre tem mais dinheiro, né? As empresas hoje têm programas de trainee, empresas que atuam no mercado esportivo têm programas de trainee. Ou seja, então tem muita oportunidade. Né? Mas, claro, tem que correr atrás, tem que entender. Uma vez um estudante lá da SPM de São Paulo, até ele fez o curso comigo, depois trocamos umas ideias, tudo. E aí ele estava, porque eu quero trabalhar, ele tinha o desejo de trabalhar, acho que no São Paulo, se não me engano, não importa. E aí eu disse assim, cara, não tem, onde é que tu mora em São Paulo? Aí ele me falou lá o bairro, não tem uma instituição, uma instituição de esportiva, uma entidade esportiva no teu bairro? Tem lá, não sei o quê. Vai lá e oferece para eles, te oferece lá. Olha, eu quero montar um projeto aqui. Sem custo, evidentemente, né? Claro, se ele puder gerar alguma receita para ele, melhor ainda, né? Mas para aplicar um pouco o que ele está fazendo, né? E aí eles, que ideia legal, faz isso, não tem problema nenhum. Tu vai entender o mercado, tu vai correr atrás, tu vai ver os desafios, tu vai correr atrás aí tu vai te motivar, puxa vida, né? Isso é legal, bacana. Tu vai entender, vai receber muito não, que faz parte do jogo também, mas tu começa a te qualificar um pouquinho mais. Sim, né? Tu chegar com uma proposta para alguém sobre a qual esse alguém possa dizer sim ou não, ao invés de ele dizer, eu preciso disso aqui. Às vezes tu fez uma coisa que o cara precisava e não estava nem ligado que precisava, ou que fosse oportuno, né? Exatamente. Não, e daqui a pouco, assim, tu tem lá um clube social do bairro, por exemplo, né? É um clube querido, tá lá, a gente sabe que está com dificuldade e tal, né? Nós estamos falando, claro, não estou falando aqui um clube social tipo Grêmio Náutico União, a Sogi, porque aí são clubes mais bem estruturados. Estou falando de uma escolinha de judô do bairro, vamos dizer assim. Olha só, não dá para fazer aqui um trabalho e tal, barará, sem compromisso, não me paga nada. Se eu conseguir uma receita, eu levo alguma parte, beleza? Isso é uma prática, né? E eu me lembro que esse estudante ele curtiu a ideia e depois de um tempo ele estava participando de um processo seletivo no São Paulo, inclusive, né? Então, é isso que eu digo. Cara, tem muita oportunidade, né? Então, é que tem que se movimentar, tem as questões que a gente sabe que interferem nos clubes, né? Troca uma gestão, daqui a pouco o pessoal acaba mudando, enfim. Mas, sem dúvida, alguns clubes hoje são muito mais profissionais, em todos os sentidos, seja o de futebol, seja a entidade esportiva, a federação, a confederação, seja também um clube social, né? Ou seja, então, há uma profissionalização melhor e maior do esporte. Tem uma questão de persistência também, né? Que, tu gosta de The Clash? Gosto. Sabe a música Death or Glory? Sim. Tem um verso lá que fala: se você está tentando há alguns anos, provavelmente a gente já ouviu a tua música. Então, eu acho que aparecer, buscar o networking,
a mesma coisa um clube. Para o clube ser campeão, provavelmente ele tem que ficar bem 4 anos. Sim. Porque daí quem está bem vai dar uma caída e vai preencher ali o espaço. Então, acho que quem está buscando também, né, tem que fazer uma atividade, uma ação como tu falaste, depois faz outro curso, conhece gente, uma hora vai brilhar, né? Sem dúvida. Né? Eu falei de botar o currículo embaixo do braço, não precisa mais, né? Hoje em dia é tudo mais Sim. tecnológico. LinkedIn, faz conexões no LinkedIn, né? Daqui a pouco isso também te aproxima de alguma forma de lideranças dentro de um clube, né, de uma entidade esportiva, alguma coisa nesse sentido. Então, mas tem oportunidade. O que a gente sempre fala, Felipe, é assim, a gente olha para os Estados Unidos, né, o mercado esportivo lá, e os negócios relacionados ao mercado, né, dos Estados Unidos, da Europa, a gente pensa muito nisso, né? A gente gostaria talvez de acelerar um pouquinho mais a profissionalização do nosso esporte aqui no Brasil. Isso eu concordo, né? Se a gente visita lá, por exemplo, os clubes europeus, a gente vai ver fácil, numa área de marketing, a gente vai ver lá 60, 70 pessoas fácil. Né? A gente vai ver, a gente pega um clube aqui grande, Série A, né, do futebol brasileiro, a gente vai ver que, olha, às vezes não chega nem a... Olha, vou botar um número ainda otimista, nem 15 pessoas. Né? E eu não estou criticando elas, por favor. Eu estou dizendo assim que elas não conseguem, pelas demandas, né, daqui a pouco atender tudo aquilo que o clube precisa. Eu estou, na verdade, ajudando essas pessoas. Eu acho que o clube deveria, às vezes, ao invés de contratar aquele centroavante que já está lá no final de carreira, que não vai corresponder, pega esse dinheiro e investe mais gente na área de marketing, porque tu está lidando com a marca do clube. Então, isso vai ser algo que vai trazer benefícios, sem dúvida alguma. Até que ponto, ou na tua experiência, estar nesse cenário é uma coisa fascinante? Claro que pode ter um lado... O lado do trabalho é sempre trabalho, né? Mas estar lá no meio de uma competição gigante de futebol, tem um lado que emociona assim, o profissional, no teu caso? Não, sem dúvida, tem. Isso às vezes tu te dá conta, assim, puta, estou aqui no meio de tudo isso aqui e tal, né? Acho até que a gente tem umas imagens aí, Arthur, do Trai em alguns cenários importantes, como 2-2-4, 2-2-3, 2-2-2. Acho que a partir da 2-2-2 dá para rodar aí. Olha aí. Isso aí foi Recopa Sul-Americana. Eu não estava trabalhando no Inter, né? Aqui foi um evento promovido pela CBF em São Paulo, 2022. E a Rebeca, aqui eu encontrei ela. A gente tinha uma área... Eu fui palestrar lá no evento, né? E aí a gente tinha uma área de convidados, palestrantes. Aí ela estava do meu lado, assim, eu de forma assim, muito calma, né? Eu disse assim, olha só, eu posso te pedir uma foto? E ela, querida demais, assim, claro, vamos aqui, vem aqui tirar uma foto, enfim, né? Depois ainda ela foi ser medalhista de ouro ainda na última Olimpíada. Acho que é a maior medalhista de ouro nossa, né? Isso, sem dúvida, né? Então, uma pessoa que merece todo esse sucesso. Claro, isso tudo, digamos assim, isso mexe com a nossa cabeça, né? Mas a gente tem que ter o cuidado sempre de manter o pé no chão. Tá? Tu me fez uma pergunta assim de, tem espaço para quem quer ingressar na área? Sim, tem espaço e tem que ter esse cuidado. Tá? Isso é uma coisa que é muito fácil da pessoa se deslumbrar daqui a pouco, né? Pensar assim, tipo, eu estou circulando nesse meio e tal. Tem uma coisa importante que eu aprendi, Felipe, é um meio muito pequeno, na verdade, se a gente parar para pensar, né? Então, se tu pisar na bola de alguma forma, cara, tu tá fora mesmo, porque aí vira tipo assim um grupão de WhatsApp, sabe? A coisa, aconteceu isso e tal. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. É legal, sem dúvida alguma, a gente está convivendo com atletas de outras modalidades, inclusive, né? Pessoas sensacionais, assim, no esporte. Também do meio corporativo, né? Porque às vezes tu está aproximando, sei lá, um presidente de uma empresa, tu está aproximando do esporte também, enfim. Podemos ver aqui, só para ilustrar mais, 220 também, Arthur. Tem aí, olha aí. Isso foi um evento de 30 anos da Traffic em São Paulo, né? E eu me lembro que eu cheguei para o Milton Neves e disse assim, se eu voltar para o Rio Grande do Sul
Não, desculpa. Eu disse assim, pô, eu quero tirar uma foto lá e mostrar no Rio Grande do Sul que eu tô com vocês aqui. Eles, não, mas então nós vamos tirar aquele jeitão dele Sim. e tal, né? Mas também assim, eu tirei a foto, agradeci, cumprimentei, falamos rapidamente, futebol gaúcho. Acho que ele fez uma pergunta na época do Fernando Carvalho, que estava numa projeção grande, assim como presidente de clube, né? Muito se falava, inclusive, no nome dele para presidente da CBF. Lembra que o Ricardo Teixeira pediu demissão, né? Enfim. Sim. Então ele fez um comentário, lá no Sul tem o Fernando Carvalho, alguma coisa assim. Beleza, tirei minha foto e, né, fui-me embora, fui curtir lá depois a festa com quem realmente me convidou, né? Sim. Mas é esse cuidado que eu digo, a gente não pode achar que, por causa de uma foto com o Arnaldo César Coelho, com o Milton Neves, com a Rebeca Andrade, que daqui a pouco a gente está, vamos dizer assim, no mesmo nível. Não, a gente está lá, a gente aproveita, a gente vira fã. Eu acho que eu tenho um vídeo do Super Bowl que mostra até um ator, o James Belushi, né? Que ele está lá como convidado e, de repente, ele está tirando foto também, né? Então, assim, é legal isso, é bacana, mas tem que saber que tu está lá para negócio, tu está lá por trabalho, tu tem muita obrigação, né? Eu já dei o cartão vermelho para alguns da minha equipe, né? Porque, por exemplo, a gente tinha todo um trabalho dentro do campo e aí no meio lá de um jogo saiu o gol do time dele, ele saiu comemorando. Eu disse, olha, comemora, mas tu não vem mais, né? Sim. Disse ali naquele momento, né? E de fato, né? E depois eu reencontrei ele, sei lá, uns 10 anos depois, não sei. E aí ele disse assim, eu fiz bobagem. Eu disse, tu fez bobagem, cara. Fez bobagem, né? Então é isso, a gente tem que ter esse cuidado aí nesse sentido, né? E a gente tem que entender que quem são os atletas, quem são as estrelas, melhor dizendo, é esse pessoal, né? A gente faz ali um apoio, a gente deixa proporciona assim uma boa convivência, né? Um bom momento ali de integração, interação, alguma coisa nesse sentido. Nesse mesmo caminho, uma vez eu ainda estava no Inter, né? E teve um Grenal que o Inter perdeu, era um momento difícil, né? Em 2002. Acho que até o Christian fez o gol do jogo, 2003. Não sei. 2003. Eu lembro bem. Tá, em 2003. E aí a torcida do Inter ficou revoltada, né? Quis quebrar tudo, aquele negócio todo, né? Momento complicado. E aí os dirigentes do Grêmio eles saíam ali pela Padre Cacique, né? Hoje eu não sei como é que é, mas na época saíam pela Padre Cacique e claro, eles tinham que sair, né? Até para poder ir no vestiário do Grêmio, que era um pouquinho mais adiante ali, né? na Padre Cacique. Não era do outro lado ainda, só foi do outro lado quando fizeram a reforma para a Copa do Mundo. Sim. Né? E aí tinha inclusive dirigente com as esposas e tal. E aí e eu vi aquilo ali, eu disse assim, não, só um pouquinho, nós vamos tirar essas pessoas, dirigentes do Grêmio, nós vamos tirar essas pessoas daqui com segurança. Peguei lá uns 3, 4 seguranças, né, pedi para que eles ajudassem. Olha só, nós vamos levar essas pessoas até ali o vestiário do Grêmio, preciso da ajuda de vocês, não, vamos lá e tal. E a gente fez isso e tudo, barará, beleza. Né? Aí passou um tempo, aí a gente, claro, participava de alguns eventos e tal. Veio um dirigente do Grêmio para mim e disse assim, tu estava naquele Grenal lá, eu me lembro que tu nos ajudou a sair daquela confusão e tal, barará. Eu disse assim, cara, isso para mim é um elogio, né? Porque assim, ele não lembrou de mim como, tirando, né, zoando por causa do resultado, não, ele lembrou porque eu estava lá ajudando eles a sair dali, óbvio, né? Eles não podiam ser agredidos dali. Então, acho que isso de novo, eu não estou falando isso porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, mas a gente tem que ter essa noção, né, de que a gente não está mais ali como torcedor, a gente não está mais ali como, muitas vezes, como o próprio CPF, a gente está ali representando uma instituição e a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Um outro exemplo rapidinho, eu me lembro de alguns estudantes na época da Copa do Mundo que participaram do programa de voluntariado aqui em Porto Alegre, né? E teve uma estudante em específico que pegou a área VVVIP, né? Como a gente fala da FIFA. E aí um dia ela me encontrou e disse assim, tu nem sabe, assim, as estrelas, né? As pessoas, as personalidades que passaram lá e tudo, barará, mas eu não posso falar nada porque eu assinei um contrato e não sei o quê, não tinha tanta
talvez não tivesse tanta tecnologia em termos de foto em celular, não sei, mas nem podia tirar foto igual, enfim. Então é isso, né? As pessoas não podem ficar lá deslumbradas, puxa vida, tá passando o craque. Claro que é bacana a tua olhada, né? Daqui a pouco tu tá vendo assim o Cristiano Ronaldo do teu lado. Pô, quem é que não vai ficar, né, feliz com isso? Óbvio que todo mundo vai ficar, né? Mas tu não vai chegar lá e dizer, Cristiano, vamos tirar uma foto e tal, porque ele tá na cabeça dele com outra coisa, né? Não, ele vai entrar em campo, ele vai jogar, ele quer ser campeão, ele quer fazer o gol lá, né, que vai consagrar ele ainda mais. Ou seja, então é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Falando em Cristiano Ronaldo, tem um... Arthur, se puder colocar já esse vídeo 2, 3, 1, por favor. Coca-Cola. Então, boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência de imprensa da Obrigadão, Arthur. Portugal-Hungria. Valeu. Falaste de Cristiano Ronaldo e esse aí é um caso de uma crise, de repente, gerada por esse momento. Pode ampliar para nós? E gerou uma crise mesmo, né? Porque assim, o Cristiano Ronaldo ali, eu sou um cara que acho ele incrível, ele é um cara que dizem que a cada 6 meses faz doação de sangue, é um cara sensacional em vários aspectos, né? E também, obviamente, dentro do campo. Mas ali ele não estava como o Cristiano Ronaldo, na verdade ele estava ali como jogador da seleção portuguesa. E como jogador da seleção portuguesa, ele tem que respeitar os contratos de patrocínio da Euro daquele ano. Não sei que ano era ali, mas enfim, da Eurocopa, né? Ou seja, ele não tinha essa autonomia, ele, Cristiano Ronaldo, para determinar, pega a Coca-Cola e tira dali, né? E ainda fala um comentário, água que é bom, qualquer coisa parecida. Ele não pode fazer isso, né? Inclusive, acho eu que, de alguma forma, a Federação Portuguesa deve ter, não digo notificado, multado, mas alguma coisa deve ter conversado com ele, não sei mesmo, né? Porque ele não tinha esse direito, ok? Mas nessa mesma edição tem uma questão importante, né? Se a gente vai lembrar, o Pogba, né, da França, ele é um jogador da religião muçulmana, e quando tinha lá, por exemplo, uma marca de cerveja ali durante a entrevista dele, ele ficou meio incomodado. No meu entendimento, isso é diferente da questão do Cristiano Ronaldo. Isso é uma questão que alguém dessa marca de cerveja deveria estar ali do lado, pensando, opa, é o Pogba que vem para cá, tem que conhecer a história do Pogba, evidentemente, né? Então, a religião muçulmana não permite o consumo de álcool, então pega aquela marca de cerveja, coloca uma cerveja sem álcool, a princípio eu acho que não tem problema, do ponto de vista religioso, né? Do ponto de vista muçulmano, mas mas aí é uma questão mais religiosa cultural, é um pouquinho diferente. Do que ali essencialmente comercial, né? É o que eu digo, tem que ter álcool, tá aí o Pogba aí, né? Então aqui acho que até é 0, né? Acho que ele conferiu, Então acho que ele até conferiu exatamente nesse sentido, né? A gente já cobriu aqui uma série de assuntos e podemos encaminhar para algumas perguntas finais aqui. Vamos. Então, só queria lembrar também que o Traem exerce uma outra atividade, na verdade é na docência, mas só queria que tu falasse um pouquinho sobre a disciplina que tu ensinas na CBF Academy. Só dar um anúncio para, de repente, até a gente conversar numa outra oportunidade. Tá bem. Eu tive a oportunidade de julho de 2021, né, ser convidado a lecionar essa disciplina, né, esse módulo no curso de gestão de futebol. E aí já tive... Qual é o nome do módulo? O módulo é Planejamento de Jogos e Gestão Estratégica de Arenas, né? Ou seja, tudo que envolve a organização de um jogo. E aí tem um aspecto que eu sempre friso durante as aulas, é que, por exemplo, se a gente pegar o Campeonato Paulista, a gente vê muita inovação em termos de marketing, né? A bola,
por exemplo, a bola que fica do lado de campo, o gandula, ele não entrega para o jogador, ele coloca ali num pedestal que é de uma marca patrocinadora. Eu não me lembro agora o nome da marca, né? Então, isso é uma inovação. Beleza. A gente só tem que ter o cuidado de que essas inovações não possam interferir na entrega do jogo. Sim. A entrega do jogo é o principal. Claro que a gente pode aproveitar diferentes aspectos para... Os americanos fazem isso, né? Para poder rentabilizar o jogo. Beleza, não tem problema nenhum. Tá? Mas a questão assim, a gente não pode interferir no jogo. Um exemplo muito prático disso, Felipe, é quando, por exemplo, 45 minutos, mais ou menos 45 minutos antes do jogo, os clubes são obrigados a entregar a escalação do time. Por que isso? Para o pessoal da TV olhar e dizer assim, então tá, agora eu vou me organizar. Quando entrar lá a transmissão do jogo, eu vou mostrar a escalação, as poses dos atletas, aquela coisa toda. Ou seja, tem um porquê disso. Não é uma questão, não é um, digamos assim, um capricho da televisão. Ah, não, eu quero que seja assim. Não, isso tem um fundamento. Então, isso é entrega do jogo. Tá? Então, quem são os teus alunos nesse curso? Olha, pessoas que querem ingressar no mercado... Eu tive uma estudante de Relações Internacionais de uma faculdade do Rio de Janeiro, pessoas que já atuam no mercado, eu tive presidentes de clubes de futebol, tive representantes de federações e deixei por último de propósito ex-jogadores, né? Ex-jogadores que participam desse curso, né? Com a ideia de se tornarem profissionais do esporte, saindo, né, das 4 linhas, exercendo outra função. E é presencial é no Rio? As primeiras turmas eram presenciais, depois aí elas se tornaram online, né? Uhum. Até por uma questão de logística, né? Mais fácil, por exemplo, alguém que venha do norte do país é um dia para ir e um dia para voltar, então fica muito tempo fora. Então, eu tive alunos, por exemplo, era um curso à noite aqui no Brasil e ele era da Noruega, né? Então ele estava lá, sei lá, 3, 4, 5 da manhã assistindo a aula lá. Então era era um brasileiro, né? Sim. Então isso é uma atividade muito legal, assim, eu me sinto muito honrado de participar do quadro docente, né, da CBF Academy, né? Eu até lancei algumas outras ideias ali para eles, né? Aproveitar todo esse pessoal que já se formou, enfim. Então, realmente, isso é uma conquista que eu me orgulho bastante. E veio aí de todo o reconhecimento, provavelmente, né, de estar tanto tempo no mercado acadêmico, na academia, no mercado esportivo, enfim, né? Na prática, né, do jogo, né? Sim. Uma pergunta, assim, fazendo um apanhado da carreira, um projeto teu que tenha funcionado assim, top notch, que te deu orgulho particularmente, se é que dá para falar um. Não, eu tenho vários projetos assim, tá? Eu falei no Gustavo Selbach, né? Para mim foi um projeto que ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, meio que assim, a gente juntou ideais, né, de cada um e a gente fez um projeto muito legal, né? Hoje, por exemplo, quando tem a transmissão de canoagem slalom numa Olimpíada, a Rede Globo convida sempre ele. Isso é uma conquista que a gente conseguiu ao longo desse tempo, né? E, de novo, ele é um cara sensacional, um cara, gente finíssima, a gente volta e meia troca algumas mensagens, enfim. Então, esse é um case interessante. No futebol, eu tenho vários aspectos assim que eu me orgulho bastante, né? No sentido de por exemplo, quando a gente atua por uma empresa, na verdade, a gente não está dentro do clube, né? A gente vai usar o clube para organizar a parte comercial daquele evento. E eu me lembro que teve uma vez que tinha um executivo de uma empresa, patrocinadora do evento, né? Que estava tudo combinado, mas como era o calor do jogo, decisão e tal, a combinação meio se perdeu um pouquinho. E aí as pessoas me ligaram, né? As pessoas ligaram, tem que trazer o cara aqui para baixo, né? Porque ele vai fazer a entrega lá do prêmio e tal, barará. E eu disse assim, deixa para mim, né? Não é um projeto, mas é um fato que eu gosto bastante, né? E aí eu consegui levar
eu falava, era um japonês, né? Tinha um patrocínio de uma empresa japonesa na Copa Sul-Americana, e aí e ele era um executivo em nível Latinoamérica, né? Como a gente fala, e eu consegui levar ele para que ele entrasse lá e aí a gente falou disso, né? Dessa questão de se perder, ele virou uma criança lá dentro, né? Ou seja, ele olhava assim, né? E a gente falando em espanhol, assim, ele arranhando espanhol, eu também um pouco, né? Mas ele olhava e ficava impressionado, ele feliz da vida, né? Então, essas conquistas são muito legais, né? Essas questões. Porque, na verdade, se garantiu a entrega daquilo que era o papel dele. Ele ia entregar o prêmio para o capitão do time. Isso era o combinado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se soltou, digamos assim, ele olhava assim dentro do campo, tudo aquilo, tirava foto da torcida e tal. Então, são coisas muito legais. Isso aí só pode acontecer se está bem feito o trabalho. Não. Né? Acontecer de uma forma saudável se o trabalho for bem feito. E eu acho que é isso que... Exatamente, Felipe. E assim, como eu falei, tu não pode brigar com todo mundo. Aliás, não pode brigar com ninguém. Vamos ser mais direto, né? Porque cada um ali está defendendo o seu interesse, né? E aí tu tem que saber circular com todas essas pessoas, né? Um outro exemplo, tem essas placas de substituição, né? Hoje eu acho que os clubes têm isso, ou a federação providencia, enfim, mas quando isso surgiu como novidade, a própria Traffic tinha uma placa que então tinha que levar dentro do vestiário dos juízes para eles, né? Sim. Naquela época até não tinha tantas mulheres árbitras ou assistentes da arbitragem. Que isso é uma questão interessante hoje, né? Porque o vestiário ele tem que estar preparado para isso, né? Ou seja, sim, então, né, tu tem que ter essa separação por gênero. E aí eu me lembro que eu entrava assim e as pessoas meio te olhavam assim, tipo, puta, quem é esse cara, né? Não, mas quando viam que eu tinha lá a placa, eles entendiam tudo, papapá. Eu disse, depois eu venho aqui e pego. Não. Então, assim, tu tá lidando com o árbitro do jogo. É uma coisa maluca isso, né? E só que, de novo, tu tem que ter respeito, tu tem que saber chegar, né? Daqui a pouco deu algum problema, tu não vai para cima dele. Né? De repente, dá uma conversada, tipo assim, aconteceu alguma coisa e tal. Não, pois é, me atrapalhei, porque as pessoas também erram e isso é do ser humano. Né? Naquela pressão que eles enfrentam também, né? Então, tem vários aspectos. Eu sei que quero te deixar aí com o roteiro, mas tem fatos engraçados também. Eu poderia escrever um livro, assim, direto, assim, de N coisas. Quem assim, sabe? Manda? Não, tá bem. Eu me lembro que eu fui fazer um jogo de Copa do Brasil lá em Chapecó, tá? Sim. E a Arena Condá, quer dizer, na verdade, não era Arena Condá. A Arena Condá depois virou Arena mesmo, né? Era um estádio bem mais acanhado, assim. Né? Índio Condá. Isso, exatamente. Era um jogo contra o Inter, inclusive, né? E aí eu me lembro que a gente tinha identificação, não era padronizada, como eu falei, desse legado da Copa, mas a gente tinha uma identificação, né? CBF e tal. E aí, isso pela Traffic, né? E aí eu me lembro que chegou lá alguém sem identificação e me pegou pelo braço, assim. Mas pegou firme. Né? E disse assim, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu me desvencilhei, eu olhei, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sei quem tu é, por que tá me interpelando desse jeito? Só que como as pessoas me conheciam, o pessoal da imprensa, por exemplo, me conhecia, aí daqui a pouco, não, olha só, deu confusão aqui, o Fernando Traem. Aí eu pensava assim, puta, minha mãe está ouvindo rádio lá, essa hora, daqui a pouco tá desesperada, né? Não, mas aí o cara disse, não, porque tu não vai ficar aqui, né? Depois eu entendi que ele era alguém da Federação Catarinense, mas ele não tinha identificação, né? Porque tu não vai ficar aqui, porque não sei o que, não, vou ficar aqui porque eu estou autorizado para ficar aqui, né? Isso não é para a gente assistir o jogo, isso era para controlar as situações. Às vezes pode cair uma placa de campo, às vezes tem o gandula que não sai da frente da placa, isso acontece mesmo, né? Esse dinamismo também é bastante. Sim. Às vezes o jogador usava a placa, na época que era placa, hoje é tudo painel eletrônico, para aquecer, para se alongar e aquilo, né? Envergava. Aí eu chegava lá,
libera tudo. Eu chegava pro jogador mesmo, eu dizia, não quero nem saber, não vai derrubar minha placa aí. Né? Sim. E aí no final, eu me lembro que estava todo aquele burburinho, porque não sei o quê. E aí veio o quarto árbitro daquele jogo. Eu não sei nem quem é. Né? Aí ele chegou assim, olhou, pegou minha credencial, olhou e disse assim, não, ele fica dentro do campo. Né? Aí eu olhei para o cara da Federação Catarinense, que eu acho que era da Federação Catarinense, pelo menos ele me dizia isso, né? E eu disse assim, né? Bom, ele ficou marara comigo, né? Ficou bravo. Depois a gente se cruzava, assim, né? Por causa do trabalho em si, né? Ele ficava bravo. Dava assim, aquela resmungada típica do... Tá bom, né? Arthur, se tu puder puxar a mídia 230, porque essa semana aqui é especial para o Traem e faz 2 dias que ele estava de aniversário. Podia botar foto? Pode. Tá aí meu filho, minha esposa, o Toby. Então tá, é porque o Traem tá de aniversário. A gente trouxe aqui uma lembrança para ele. Faz 2 dias que esse cara com essa trajetória brilhante completou 57 anos e a gente traz uma lembrança aqui. Tá bem. Aqui na tela. Olha aí. Que beleza. Maravilha, muito obrigado. Né? De nada. Venho com muita disposição aqui, não precisava, agradeço, né? Mas venho aqui com muita felicidade mesmo, acompanhar esse teu projeto aí. Muito obrigado mesmo pela presença, por enriquecer aqui o nosso projeto, que o nome é Futsal, porque a gente pretende exatamente abordar todos os aspectos que fazem o futebol acontecer, e esse pilar é sensacional do marketing esportivo, com toda a sua complexidade. Falamos aqui uma pequena fatia do que dá para falar e da tua experiência. Tem toda essa parte da gestão do curso. Até a gente comentou antes aqui da realização do episódio que dá para falar outro episódio só sobre isso. Estou à disposição, sem problema nenhum. Beleza, muito obrigado. Então, feliz aniversário aí com 2 dias de atraso, mas vamos considerar que é a semana do aniversário. Tá bem, agradeço. O ciclo se mantém, né? Até o próximo aniversário. Exatamente. Então. E nos conhecemos aí faz 24 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Lá da época da campanha ainda, da campanha, do MIG, exatamente. E como eu disse aqui na tua chegada, na época tu tinha 34 e pegou aquele baita desafio de ser gerente de marketing do Inter. Então, era o 4º ano da trajetória profissional e muito linda a trajetória e só temos a agradecer. Tá bem. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade, show de bola. Parabéns aí pelo teu projeto. O que a gente puder também ajudar, contribuir de alguma forma, né? Vamos tentar aí até evoluir mais nesse sentido. Sim. Mas obrigado mesmo. Sempre bem-vindo. Obrigado pelo espaço aí. Né? Não sei se eu falei muita bobagem, mas eu me diverti horrores. Isso para mim tá ótimo. Tá né? ótimo, tá ótimo. Então, pessoal, curte o programa, compartilha, segue o canal do YouTube para engordar esses números aí e ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo que esperamos que agrade todos vocês. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima.